2 Coríntios 11, 15. O tema da mensagem, eu tenho um tema da mensagem, eu quero compartilhar com vocês. Reino e justiça a preço de sangue. Reino e justiça a preço de sangue. Quem achou? Eu falei Coríntios, não? Muito bem. Ainda bem. Eu não posso me queimar com o apóstolo, viu? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me englorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez eu falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui... É a hora da palavra. É a hora da palavra. Até para a gente entender a palavra. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia
o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Eu te dou glórias, te dou graças, te exalto, te engrandeço e te agradeço. Fique conosco, manifeste de um entendimento do teu poder e do teu mover. Enche esse lugar com a tua glória e com a tua manifestação. Precisamos que o Senhor seja exaltado e engrandecido. Faz com que o teu nome, mais uma vez, venha a ser engrandecido nesse lugar. Que eu diminua, assuma, para que o Senhor apareça e cresça. Em nome de Jesus. Repreendido seja todo mal, toda má interpretação e toda ciranda infernal caia por terra. Declaramos céus abertos e o teu mover nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Entre o ano 5 e 10, estima-se o nascimento de Paulo, ou Saulo. Ele nasce na Cilícia, na parte sul, à margem do Mediterrâneo, na atual Turquia. Relatos dizem que entre 5 a 10 anos após o nascimento de Jesus, nasceu esse rapaz, Saulo, o perseguidor. Em uma narrativa que faça uma síntese de todo o período da sua vida, ali no ano 30, foi a morte de Jesus e ressurreição. Ali também se teve Pentecoste, e ali também começou a formação da comunidade em Jerusalém. No ano 35, teve a morte de um mártir, por nome de Estevão. Está descrito ali no livro de Atos 6, 7. Saulo, a seguir Paulo, ele é nesse momento nomeado pelo Sinédrio, para perseguir os cristãos. Essa história está relatada em Atos 7. No caminho de Damasco, ele tem uma experiência. Ele vai descer as águas logo depois, a partir de Atos 9. Ele vai ser conduzido para o deserto da Arábia e fica por ali por 3 anos. No ano 36, ele vai voltar para Tarso, se une a Barnabé e vai a Jerusalém e Antioquia. Ali inicia sua primeira viagem missionária com Marcos para Chipre, Ásia e Turquia. Esse advento está descrito em Atos dos Apóstolos 13. Ano 48, 49, Jerusalém tem um concílio que defende, através desse concílio, a presença dos deuses pagãos no meio da comunidade. Através de um concílio, foi eleito a permanência desses deuses pagãos no meio da cidade.
Isso está descrito também em síntese em Atos 15. Logo depois, Pedro discute e se separa quando, em um advento que está descrito em Atos 15, 36 e 39. Ano 50, 52, a segunda viagem missionária. Galácia, Macedônia e Acaia. Ele fundou a comunidade na Galácia, Filipos, Tessalônica, Corinto, e a partir daí ele começa a escrever as suas primeiras cartas. No ano 53 a 58, a terceira viagem missionária de Paulo. E ele permanece por um bom tempo ali em Éfeso. E ali ele é preso. Visita a comunidade da Grécia e retorna a Jerusalém. Ano 60, ele é preso em Jerusalém e Cesareia. É julgado em Roma. Ano 63, viagem do cativeiro. Atos 27. Escreve as cartas de Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses. Ano 67, Paulo é decapitado em Roma, na perseguição do imperador Nério. Início, meio e fim. A leitura que nós fizemos está falando de um homem depois de ter feito muita obra. Depois que ele passa em todos os lugares, e nessa leitura específica, falsos líderes, falsos apóstolos, estavam passando em todos os lugares que o apóstolo Paulo tinha passado, pregando o evangelho, cuidando do todo da igreja, e tinha gerado uma imagem, má impressão e deturpação em cima de todo o ensino, em cima de todo o conhecimento que ele tinha dedicado. E eu não sei se você percebe através da leitura, mas a leitura demonstra um cara cansado, demonstra um cara que fez muita coisa, e ele se apresenta fazendo espécie de análise comparativa entre ele e entre os que tinham passado também no tempo dele. E ele faz questão de dizer: eles são, eu também. Eles foram, eu também. Eles construíram, eu também. Eles sacrificaram, eu muito mais. Eles sofreram, eu muito mais. Aí ele começa a narrar a história do martírio, do sofrimento. Aí ele fala: eu tomei quarentenas e quarentenas de açoite. Eu sofri pedradas, açoites absurdos. 3 vezes em viagens eu sofri naufrágio. Aonde eu passei para fundamentar esse evangelho, eu fui martirizado. Eu só não fui mais martirizado porque quem tem influência, tem conhecimento, consegue pleitear e defender a causa do evangelho ou da ação específica pela qual está lutando para defender. Ele está dizendo: eu tenho carne também. Então os açoites deveriam doer no meu espírito, mas não doeu no meu espírito, doeu na minha carne. Eu falo algumas coisas aqui com vocês com uma espécie de espasmos, de loucura, de impaciência. Eu estou parecendo um tanto quanto agressivo,
mas é porque eu sei o que eu passei e o que eu lutei para proteger todos vocês em toda igreja. Eu passei fome também. Eu passei fome porque eu não quis ser pesado para vocês. Eu sei que eu poderia ter estabelecido salário, eu poderia ter estabelecido obrigações dos lugares que eu passei, de gerar cuidado com a minha vida, mas eu não quis em nenhum momento que surtisse no meio do povo uma má interpretação acerca do serviço que eu estava prestando a Cristo, fosse de alguma maneira mal interpretado por vocês, que eu estava interessado em um recurso de benefício terreno. Eu não fiz nada para benefício na terra. Eu me preocupo tanto com aquilo de precioso que o Senhor me confiou, que eu não quero que ocorra uma má interpretação em algum momento, que a oração que eu fiz, eu estava interessado em você, depois da cura, me ajudar. A ministração que eu fiz, eu não queria que vocês tivessem uma comparação de análise, que eu estava já pensando no amanhã, do cumprimento da oração, e você se tornar um devedor da minha vida. O preço que eu paguei por vocês para fundamentar o Evangelho, eu estava muito preocupado em apenas Jesus aparecer. Eu não queria em nenhum momento demonstrar que os açoites estavam afligindo a minha alma. Eu não queria em nenhum momento deixar vocês com a síndrome de coitadinho, como se o Evangelho estivesse me martirizando, me oprimindo, me condenando. Não. O que eu fiz por amor a Cristo. Tudo que eu estou falando aqui agora, que porventura possa estar soando no ouvido de alguns, no entendimento de alguns, alguém que se sente pressionado, abatido, isso é a asneira momentânea que está sucedendo devido ao cansaço. Depois de eu olhar toda a trajetória de vida, todo ensino, toda luta, açoite, prisão, e ver hoje passando pseudos líderes eclesiásticos dizendo que a cruz foi fácil, dizendo que o sacrifício é muito raso e que não precisa fazer nada disso que está sendo insistido para santificar demais, para jejuar demais, para pagar preço demais. Esses tais que estão passando aí hoje, só estão passando aí hoje, inclusive porque a estrada alguém teve que pavimentar. Esses tais que ensinam facilidade, não souberam a luta árdua que foi, não souberam as prisões porque não estiveram lá, e nem estariam e nem vão estar, porque na hora de precisar representar o nome do Evangelho e ter sua vida oferecida em sacrifício, eles não vão aceitar. Eu sei o que é sacrifício porque eu já fui perseguidor. Saulo e Paulo, a parte má e a parte boa de um homem. Quem não tem a parte má? Aliás, há poucos minutos atrás, nós vimos um homem dando um testemunho que a parte má dele aflorou. E ele quase comete uma atitude desastrosa. Aprove o Senhor que cercado dele tem homens de parte boas e maior utilidade, em maior momentos de usabilidade. E quando o homem ele decide usar a parte boa, usar a parte que interessa, ele produz bem-aventurança. Nós estamos vendo a história de um homem que o final da vida dele termina onde? Em Roma. E ele é o quê? Decapitado. Então, quando eu vejo o apóstolo dos apóstolos ensinando para nós que não existe benefícios nenhum aqui que vale a pena. Não existe benefício nenhum aqui que vale a pena.
Não existe colheita nenhuma aqui na terra que vale a pena. Não existe luxúria nenhuma aqui na terra que vale a pena. Não existe nenhuma glória aqui na terra que vale a pena. Não existe nenhuma colheita aqui na terra que vale a pena. Então ele está dizendo, se não tiver uma boa fundamentação de reino e justiça, na hora que precisar representar o Evangelho não vai ter bons representantes. Acho que você não entendeu. Na hora que o Evangelho precisar de bons representantes, nós não vamos ter mais referências, porque as nossas referências se transformaram em facilitadores do sacrifício da cruz. As nossas referências, os nossos heróis gospel, eles ensinam acerca de um Jesus que já pagou todo o preço. E eles vão condenar aqueles que estão, ou que vão, ou que poderão ensinar o povo a permanecer na sã doutrina. Permanecer na sã doutrina nos tempos difíceis é uma atitude rara. Não é fácil. Paulo está dizendo, aonde estavam esses apóstolos da facilidade? Aonde estavam esses bispos da facilidade? Aonde estavam esses pastores da facilidade? Aonde estavam eles quando eu estava tomando os açoites? Aonde estavam eles quando eu precisei debater no meio de sinagogas para falar o motivo pelo qual eu passei pela conversão? Onde estavam eles que quando tudo está pronto, aparecem, mas na formação, na edificação, ninguém vê falar? Cadê eles que só querem pegar a água filtrada? E a pessoa, depois que retira todo o peso de consequência da sua vida, parece que ele fica mais dado, parece que ele fica mais fácil. Qualquer um que chega com o evangelho fácil leva ele. Qualquer um que chega pregando um evangelho que retira esse fardo do sacrifício, da sã doutrina, leva ele rapidamente. Por quê? Porque dentro dele o peso da viagem não gerou regozijo. A luta árdua de permanecer em santidade não gerou alegria. E aí dura 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, e multidão ofusca a visão. Lembre-se disso. Multidão ofusca a visão. Pode ver que todo pregador de facilidade, ele consegue angariar milhares e milhares de pessoas muito rápido. E nós somos convencidos e temos até medo de fazer análise acerca dessas pessoas, porque vai vir uma enxurrada de gente dizendo que é dor de cotovelo. Seria dor de cotovelo se nós vivêssemos da igreja e tivéssemos um caso com a igreja, tratando ela como libertina ou prostituta. Aí seria dor de cotovelo, porque a boate do lado está crescendo mais. Eu estou falando de sentimento de dor. Eu estou falando de gemido na alma de alguém que, para poder chegar onde chegou, primeiro fica cego para rever os conceitos. Depois ele é conduzido para uma rua chamada direita,
para uma pessoa simples, mas que é cheio do Espírito Santo, aplicar a cura, ele não dorme não. Depois ele é descido em um cesto, porque ele não pode permanecer em Jerusalém. Depois ele desce as águas, e ele passa por toda etapa que todo cristão tem que passar. E Paulo não recebeu em nenhum momento favoritismo, e nem lutou por isso, porque quando o homem passa por uma verdadeira conversão, ele coloca o título de lado. Pode ver que ele só reivindicava os títulos em debates dentro de sinagogas, quando o povo queria sobrepujar o poder do Evangelho de Cristo, tratando o poder do Evangelho de Cristo como usabilidade por pessoas burras. Paulo se apresentar e falar: não, eu sou culto, eu sou judeu, eu sou hebreu, eu sou o que vocês precisarem, porque eu tenho formação, habilidade e capacitação. Então o que é que ele está dizendo? O Evangelho é o ápice da sabedoria do homem. Aceitar ele é a maravilha da perfeição da sabedoria do homem. Obedecer ao Evangelho, cumprindo a risca, é decidir falar para Jesus: eu aceito, eu entendo a tua cruz. Não tem possibilidade de um ser tão perfeito deixar seus ornamentos de glória e vir habitar no meio de um povo imoral, pecador, imediatista como nós. Quando na presença de Jesus, num caminho de Damasco, clarão, é feito uma pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele fala assim: quem é, Senhor? Obediência nunca foi problema para Saulo. Ele reconhece uma voz que tem autoridade. Ele reconhece quando o clima muda. Ele reconhece quando a ambiência do culto precisa ser tratada com muito maior reverência. Ele entende quando Deus quer falar com a sua igreja, e essa igreja não pode estar dormindo. Hoje é uma dessas noites. Estamos enfrentando uma luta terrível para manter nossas famílias na igreja. Estamos enfrentando um momento muito delicado, porque as nossas moças estão se enveredando por costumes mundanos. Os nossos rapazes querem sair do arraial para ir curtir a vida. Os nossos antigos, que noutrora defendiam o Evangelho, hoje estão falando: eu estou cansado. As senhoras que ficavam 1 hora orando, hoje ficam 1 hora no WhatsApp, aprenderam a usar a tecnologia. Os homens que, para poder pecar, precisavam de todo um malabarismo estrutural, hoje a tecnologia de ponta colocou a promiscuidade no celular dele. Então onde ele quiser pecar, ele peca. Antigamente tinha que deixar alguém dormir dentro de casa para botar uma fita VHF e ficar ligado para ver se ninguém vinha, para aventurar um pecado. Hoje o pecado, o cara pensou, o Satanás parece que já manda a mensagem. Inteligência artificial pega no olhar do cara. Está tudo muito fácil, porque o Evangelho se tornou fácil. Está tudo muito fácil, porque a igreja deixou a facilidade entrar. E quando alguém quer pregar duro,
Aí vem uma multidão de pervertidos, imorais, carnais, que não aguentam ficar 2 dias sem cometerem desonra a Deus. Aí quando se depara com alguém que quer ensinar o caminho, o princípio, a verdade, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. São dias que nós vamos ver pessoas que um dia defenderam a ética cristã, o princípio cristão, hoje dizendo que era muita religiosidade, era besteira aquilo tudo. Porque o que salva é diferente, o que salva é o amor. Hoje nós temos sacerdotes em um estilo mais canalha do que tudo. Sacerdote que ele tem 2 vidas. Ele se tornou 007, 8, 9, 10, 11, ele é 0 tudo. Mas na igreja ele paga uma de homem bom, cara legal. Na rua ele se apresenta como realmente ele é. E na igreja ele está pressionado. Na igreja ele está forçado. Na igreja ele está enfurecido, porque ele não quer praticar isso de santidade. Ele fica como um meio de proteção. E aí o caráter dele não é submetido ao nível máximo de chicotada, chibatada, naufrágio, martírio. Ele não quer isso, ele não aguenta isso. Nossos sacerdotes, eles não suportam muita verdade, porque verdade é tida como ignorância. Verdade é tido como qualquer outro tipo de situação, menos elemento de transformação. Os cultos, nós temos que orar, jejuar, clamar a Deus que os anjos do Senhor passem com a van. Não é essa van não, van espiritual para passar na casa pegando o povo. Senão o povo não vem. É triste. E daqui para frente vai piorar. E os poucos que o Senhor requer que tomem atitude e posicionamento, querem enganar o altar. Aí o altar impulsiona, o altar derrama óleo, o altar acha que o cara está prontinho. Ah, mas Deus não mostra tudo não. Se Ele quiser, Ele mostra. Mas desenvolvimento de liderança é P2P, é homem a homem, é pessoa a pessoa. Deus não deixa a gente saber tudo, para a gente não subjugar a capacidade do indivíduo. Certa vez estava tendo uma escola rabínica, jovens em formação, depois do Bas Mitzvah. E aí selecionaram alguns jovens para uma escola de formação de rabino. Um certo dia, um rabino ancião, bem velho, chega na sala e está uma confusão. Sumiu o relógio de um dos meninos, um relógio que o pai deu no Bar Mitzvah dele, relógio de ouro, um relógio bonito, porque ele passou em todas as etapas e já sabia aplicar todas as leis. Em recompensa, o pai deu um presente, uma espécie de formatura. O pai quis honrar pelo exemplo que aquele menino tinha se transformado. O menino levou o relógio para a escola.
Saiu mostrando a todo mundo. Quando se distraiu, bafaram o relógio do menino. Todo mundo que tinha sido aprovado em termos de conhecimento acerca da lei. Aí chega o rabino velho, vê aquela confusão, ele fala: calma, não precisa isso. Vamos achar. Vamos dar as mãos de todo mundo. E cada um fecha os olhos. Todo mundo fechou os olhos. Ele falou: agora você, que por engano pegou o relógio, ninguém está ali olhando, bote em cima da mesa o relógio, e Deus há de completar a obra na sua vida. Quando deu 5 minutos, quem abriu o olho está condenado. Então ninguém abriu, né? Resumindo, quando abre o olho, está o reloginho lá em cima da mesa, bonitinho, na caixinha, e todo mundo já no seu lugar. Isso passou. 25 anos depois, esse rabino que já estava velho, agora devia estar muito velho, ele está passando por um evento lá em Washington, nos Estados Unidos. Aí quando ele passa, ele vê um rabino jovem, bem reconhecido já na localidade. E aí quando o velho está passando, ele chega: o senhor lembra de mim? Ele falou: não, eu passei pela formação do Senhor, e até hoje eu não sei por que o Senhor não me puniu depois que eu peguei aquele relógio. Ele falou: eu estava com o olho fechado. Ele: oi? Um líder manda e faz. Não tinha como eu mandar todo mundo fechar os olhos e eu colocar o julgamento em mim. Eu não sou capaz de fazer isso. Então, assim como todo mundo fechar nos seus olhos, eu fiz o mesmo. Aí o menino falou: eu achei que o senhor tinha visto. Como eu achei que o senhor tinha visto e não me denunciou publicamente, não me prejudicou, não me tirou da sinagoga, nem do ofício, eu falei: eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso dar exemplo àquele rabino. Eu preciso ser um exemplo que valeu a pena ele ter dado uma única oportunidade. Mas quer dizer que o senhor não viu? Aí ele falou: não, eu não vi. Aí ele falou: por isso que o seu arrependimento foi genuíno. Da minha parte eu fiquei limpo. Da sua parte você pensou que eu tinha visto. E da parte do céu, o céu lhe entusiasmou a nunca mais repetir aquilo. Resumindo, muita coisa que nós andamos fazendo, você está com o olho aberto ou com o olho fechado? Você quer que Deus lhe mude? Ou você só não está fazendo com medo de quem está vendo? Porque tem gente que só não está fazendo o pecado porque tem gente olhando. Mas dentro dele ele queria fazer o quadradinho de 8. Mas tem medo porque tem gente olhando. Para todo tempo de sacrifício para fundamentar reino e justiça, o próximo período é um período de facilidade. Porque quem sacrificou, ele
foi o propiciatório. Cada um tem que fazer conforme Jesus falou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que é isso? Feche os olhos. Você tem motivo demais no seu exterior, mas você só precisa olhar para dentro de si. Você quer justificar-se muito, eu só fiz por isso. Todo mundo viu porque o que eu passei. Eu fui frustrado, minha infância foi difícil, tudo foi difícil. Fecha os olhos. Fecha os olhos e aproveita a oportunidade. Já que você não morreu, já que você está vivo, já que o poder do Evangelho, da salvação de Jesus Cristo alcançou você, muda o caráter, muda a realidade. Por quê? Porque vão vir os falsos cada vez mais agora, e vão levar a abocanhar uma multidão, principalmente você que quer colheita imediata, você que não sabe o que é preço de sangramento e sacrifício, você que não sabe de verdade o que é reino e justiça. Aí tudo se sente chateado, injustiçado, acha que tudo está contra você. Ei, o rabino está com o olho fechado. É você que fica se autoacusando, é você que não se posiciona, porque está sempre olhando e achando que tal você é o centro das atenções. Aí faz um monte de asneira. É o tempo do sedentarismo cristão. É o tempo do povo que fez alguma coisinha para Deus dizer: eu cansei, eu fiz muito, agora eu quero viver a minha vida. Aí Paulo vai dizer: eu não tenho vida. Por que o senhor apanhou tanto, seu Paulo? Eu não apanhei nada, eu bati muito mais, eu afrontei muito mais, eu perturbei o arraial dos filisteus muito mais. Eu fui um inimigo à altura. O inferno não achou vida boa comigo. Ele me batia, achando que amanhã eu ia parar. E amanhã eu estava na prisão, com ferimentos, louvando a Deus. Ele me botava em um barco e fazia o capitão, que era experiente, perder o cursor, o destino. A gente ia parar em uma ilha, e na ilha, o vento, por nome de aguilhão, ou esse vento diferente da normalidade, levou a gente para o lugar dos bárbaros, hoje conhecido como a Ilha de Malta, um paraíso fiscal, um lugar muito rico. Lá o diabo falou: já que o naufrágio não matou, os bárbaros vão matar ele. E aí diz a expressão da leitura: os bárbaros nos tratou com muita dignidade e excelência de amor. Deus pega o que come carne e faz jejuar. Eles fizeram uma fogueira para os detentos. Paulo, ele termina a sua jornada, 3 viagens missionárias, muitos discípulos. Hoje os pervertedores não permitem que alguém diga: eu sou discípulo da pastora Simone. Não, disse: mas você é de Cristo. Você não conhece logo Cristo. Você não conhece logo Cristo. Você conhece alguém que está disposto a pagar o preço da sua vida, enviado por Cristo. Até você saber o efeito do amor palpável de Jesus, você tem que apertar o coração de alguém que está disposto a pagar preço pela sua briga, pela sua guerra.
Eu sou discípulo de alguém que me pegou no meio do caminho e decidiu fazer o que ninguém queria fazer. A igreja ocupa um lugar na sociedade, uma lacuna de função tão maravilhosa, que a igreja faz coisas que seu pai e sua mãe não fariam por você. Sim. Mas meu pai e minha mãe daria a vida por mim. Mas não salva você. A igreja prepara você para a salvação. Louvado seja Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. A igreja é um mecanismo perturbador na sociedade. Diga, por quê? Porque pega pessoas desacreditadas de si próprio e começa a depositar pequenas doses homeopáticas nessa pessoa, para ela vir entender que ela vale alguma coisa. Aí o mundo pira, o inferno fica perplexo, porque quem entra já entra sem valor, quem entra já vem desmoralizado. A igreja fala, não, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. A pessoa diz assim, valor? Ninguém nunca me deu. A igreja dá. A instituição celestial, estabelecida por Deus aqui na terra como embaixada, dá valor a você. A igreja é maravilhosa, porque pega gente que Deus já sabe que lá na frente vai abandonar a igreja, mas não conta ao líder da igreja para ele não perder o entusiasmo. Não é tremendo? Para não ter efeito sentimentalista no cuidado, para não ter efeito de cuidar só com os que vão ficar. Deus é tremendo, maravilhoso. Os que ficam são tratados, os que saíram foram tratados, todos receberam da mesma graça, favor, bem-aventurança. Mesma água que emana hoje para você que ficou, emanava para aquele que saiu. E Deus se preocupou em que ninguém saísse com sede, nem com fome. Deus se preocupou em resolver tudo aquilo que era o interesse de cada um, para ele entender que a igreja faz até na vida deles. Aleluia. É tremendo um negócio desse. É de você filosofar. Porque Deus, a gente não sabe, mas Deus já sabe. Deus não é precavido. Não. Deus se lança. Que o maior preço já foi pago por Jesus. Ele poderia dizer, ó, esse fica, esse sai. Esse cuida, esse não. Esse abençoa, esse não. Não. Vinde a mim, todos. Vinde a mim, todos que estejam debaixo de algum desses sinais, cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vinde a mim. Aqui é o lugar que você entulha tudo quanto é entulho, entra pesado e sai leve, e nem se preocupa com o que você trouxe, o efeito que vai causar na casa. Graças a Deus que a casa é casa celestial. Então eu tenho grande certeza que quando a gente sai, alguém vem limpar, alguém vem fazer a limpeza que a gente não tem acesso. Os anjos certamente vêm esvaziar os monturos que se criou. Paulo, ele está dizendo, muito mais eu sou. Só que ele faz algumas observações. Ei,
Estou falando da minha carne. Ele só começa a falar sério na hora das angústias, do sofrimento e dos lamúrios absurdos. 3 viagens missionárias. Ele escreve o livro de Romanos, primeira carta aos Coríntios, 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2, Timóteo, 1 e 2, Tito, Filemon. Por muito tempo atribuíram também o livro de Hebreus, mas já caiu por terra. Algum anônimo assim o fez. Tem algumas, no meio dessas que eu citei, tem algumas que são questionadas pelos doutores bíblicos por questão de escrita particular. Mas ainda que ele não tenha escrito, foi algum discípulo dele que ele pediu para sentar. Alguns relatos dizem que provavelmente em meio a momentos que ele não conseguia nem escrever, devido aos níveis de aflição, dores no seu corpo. Dizem inclusive que tem 2 cartas que ele não tinha condições de escrever, mas ele estava com tanto sentimento de gratidão a Deus que nasceram essas cartas. Estranho, né? Ao povo de Tessalônica. Enfim, a caminhada cristã para nós que eu falo, nossa geração, está chegando ao fim. Está chegando ao fim. E aí nós não sabemos se vai ser arrebatamento, nós não sabemos se seremos martirizados. A grande questão, pergunta e interrogação é: você aguenta quanta chicotada? Você falou o quê? Nenhuma? Quem não aguenta chicotada vai dedurar o evangelho. Quem não aguenta prisão vai assinar a sentença com Lúcifer. Porque a primeira coisa que se faz quando alguém de forma exímia luta pelos princípios do evangelho primitivo, quando começa o tempo da perseguição, assim como foi com o bispo Policarpo, em uma das 7 igrejas, quando começou ali no Apocalipse, o responsável por aquele evento público na arena, acredito que tenha sido Domiciano, acho, ou outro, é tanto malfeitor que aparece no decorrer da vida. Ele falou: aqui ninguém quer lhe causar mal, seu Policarpo. A gente só quer que você negue o seu Deus e você volta para casa. Você veio andando, não foi? Foi. Acorrentado, não foi? Foi. Você vai voltar de charrete. É só negar ele. É só dizer: não, eu nego Jesus publicamente aqui nessa arena. Aí ele dá uma risadinha. Você está rindo de quê?
Ele falou: aguardei por esse momento. Eu aguardei por esse momento, até que enfim chegou o tempo de eu provar que eu amo Jesus. Porque falar que ama é um negócio muito frágil. Eu amo Jesus, eu te amo, Jesus, mas a vida é conduzida por erro, engano, pecado, mentira e oportunismo. Ama quando for conduzido ao propiciatório, a gente vai ver se você ama mesmo. Quando os pervertedores chegar no seu ouvido e começar a soprar, dizer: ei, para que esse negócio de tanto culto, tanto jejum, tanto sacrifício, para com isso. Jesus não morreu para isso não, isso é prisão. Eu já não me vejo sem estar todos os dias cumprindo o ofício. E você? Você não está cansado não? Cansado de quê? Eu não fiz nada. O corpo velho quer pegar umas enfermidades em vez em quando, mas vai com enfermidade mesmo. Vai rouco, vai tossindo, vai com dor de barriga e vai. Nós precisamos formar famílias nesses dias que protejam esses princípios, mas famílias que entendam o que é o sacerdócio real, para proteger sua dignidade cristã. E proteger sua dignidade cristã, na maioria das vezes você vai ser taxado com um monte de coisa. Você é exemplo no meio dos seus amigos? Se é exemplo, existem vários tipos de exemplo. Que tipo de exemplo você é no meio dos seus amigos? Seus amigos lhe têm como um homem reto, ou como alguém que a qualquer momento pode cair, pode criar uma loucura e praticar erros e pecados? Nós viemos de uma viagem missionária. Foi um evento muito bom. Muito bom. Mas nós temos que fazer um monte de malabarismo para atrair o povo. Essa é uma verdade? É. Tem que botar brinquedo. Tem que botar pula-pula. Tem que botar um monte de coisa, para no final a gente lançar uma rede. Eu não sei vocês, mas eu penso nisso. Tem que armar um circo na cidade, com pipoca, algodão doce, cachorro quente, para depois falar que Jesus é bom. Não sei se é coisa de gente velha, mas eu fico perturbado com isso. E os antigos só passavam na cidade. E Jesus falou um negócio interessante, que isso deixa a minha cabeça ainda mais perplexa. Não leve nada. Alguém ouviu isso? Não leve o quê? Aí minha cabeça fica... A gente quer levar muita coisa. E nós não precisamos. Nós temos que levar o poder de Deus. Temos que levar a graça salvadora de Jesus. Temos que levar aquilo que emana dentro de nós, o Espírito Santo. Se temos usado muito atalho, é porque o poder que está em nós ainda não está surtindo tanto efeito na sociedade.
verdade seja dita. Se temos poder, abrimos a nossa boca e o poder se manifesta. Sabe por que o povo é viciado em revelação? Pelo ser oportunista que ele é. Ele quer recado pronto, ele quer receita pronta. Ele não quer ter que sentar 2 horas aí em um banco para ouvir a maior revelação de todas, que é a palavra de Deus. Eu estou achando a pregação até boa. O horário voou já. Vamos nos colocar de pé. Aí. Bora. Tem que respeitar o horário. Tá vendo como é que nós estamos hoje? Tem gente que me parabeniza quando o culto acaba cedo. E eles acham que eu fico feliz com isso. É sério? Fico não. Não fico não. Que eu posso dar um produto bom, médio e ruim. Eu dou sempre a excelência. Eu não consigo trazer a palavra sem estar vazio de mim. Mas o povo tem hora para sair. E Jesus está precisando de quem esteja desejoso de se alimentar da palavra sem pressa de ir embora. Sabe o tempo de namorado que você ficava lá 5 horas, 6 horas, sem a desculpa que vai trabalhar no dia seguinte. No dia seguinte a mulher diz: e aí, você não está cansado não? Não, eu nem sei, estou bem descansado até. A gente só se cansa nas coisas de Deus. Pode ver, minissérie se assiste uma chama a outra, que chama a outra, que chama a outra, vara a madrugada e no outro dia está de boa. Agora quando fala,